Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo esse encontro. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje, no dia 28 de setembro de 2020, às 19 horas e 7 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do quinto período noturno do curso de Direito da ProMinas. Hoje, estamos ainda nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas que, em hipótese alguma, vai nos impedir de dar prosseguimento, de dar caminhada no nosso conteúdo. Em relação a este encontro, conforme previamente comunicado a todos aqui presentes, ele está sendo inteiramente gravado e posteriormente eu estarei disponibilizando para os meus alunos da ProMinas, lá no Pincel Atômico, como um estudo dirigido, não avaliativo, e também para todos os meus alunos, inclusive os da ProMinas, eu vou estar disponibilizando lá no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira. Vou disponibilizar esse encontro posteriormente, tá bom? No que diz respeito ainda ao encontro de hoje, o que nós vamos falar? Nestes dois primeiros horários, o nosso objetivo é conversar um pouquinho com vocês sobre a questão que envolve o saneamento e a organização dentro do processo civil. Essa fase de saneamento e organização do processo é uma fase de extrema relevância, que nós vamos abordar aqui os seus detalhes, para que vocês se habituem a essa fase que acontece cada vez mais no nosso dia a dia jurídico. No que diz respeito a este encontro, já está disponibilizado para os meus alunos da ProMinas desde hoje de manhã. Lá no WhatsApp eu mandei para vocês um material de apoio a este encontro número 13. Nós já estamos no encontro 13. E aí já está lá disponibilizado, quem ainda não parou para dar uma olhada, para um pouquinho depois, dá uma lida, dá uma analisada para aprofundar ainda mais o conhecimento em relação a essa nossa caminhada. Lá eu coloquei para vocês uma questão de um artigo científico que envolve essa questão da audiência dessa fase verdadeiramente de saneamento, mas para quem gosta de seguir pelo CPC, também pelo Código de Processo Civil, seja pela internet ou mesmo fisicamente, vocês vão encontrar esse nosso encontro lá no artigo 357 do nosso Código de Processo Civil, tá bom? Vamos então começar a nossa jornada, começar a nossa caminhada de hoje. Vamos começar porque nós vamos falar, vou colocar aqui no chat, do saneamento e da organização do processo. Eduardo, o que é isso? É um momento processual em que vai se tentar resolver eventuais situações que estão acontecendo no processo, por exemplo, delimitando como que nós vamos seguir, quais são as provas que vamos produzir. É um momento que o juiz tem para organizar aquele processo. No que diz respeito a isso, o caput do artigo 357, que já está aí na telinha para vocês, fala assim: não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, 2 pontos, e traz para a gente aqui 5 incisos. Primeiro, quando fala aqui, não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, as hipóteses desse capítulo são aquelas que envolvem as providências preliminares e o saneamento. Aqui fala da questão de revelia, questão de fato impeditivo do autor, alegações do réu, e depois passa no capítulo 10 para falar do julgamento conforme o estado do processo, e vem falar de julgamento antecipado do mérito, julgamento antecipado parcial do mérito, extinção do processo, questões que nós vamos falar logo mais nos 2 últimos horários de hoje. Mas se não for uma das hipóteses de extinção prévia do processo, de uma extinção preliminar do processo, o juiz vai ter que dar uma decisão de saneamento e de organização para resolver algumas situações. Primeira das situações que o juiz tem que resolver aqui nesse momento, resolver as questões processuais pendentes, se houver. O que é isso, Eduardo? Aqui, no que diz respeito à análise, nós temos que entender que o processo tem toda uma lógica de caminhada. Como nós vimos em outros encontros, o processo ele inicia, em regra, através da utilização da petição inicial.
que é aquele mecanismo, aquele instrumento que vai efetivar o meu direito de ação. Eu, como qualquer pessoa no nosso país, tenho o direito de, quando tenho alguma situação, que se tem algum conflito ou se tem algum questionamento e que eu precise de uma Ô, resposta. professor, o senhor não colocou essa parte aí lá, não. O senhor está começando pelas providências preliminares? Eu estou começando aqui hoje pelo saneamento e organização do processo. As providências preliminares, nós vamos falar em outro momento. Hoje, agora nós vamos falar ainda do saneamento e depois dos dois últimos, eu vou falar com você do julgamento conforme está o processo, a fase de preliminares nós vamos analisar posteriormente. Combinado? É porque eu estou olhando aqui, eu não estou achando assim, do saneamento aqui conosco. Lá no artigo 13, perdão, no encontro 13, que fala aí É, das providências preliminares e do saneamento. Um texto do Luiz Antônio Ribeiro. providências preliminares, saneamento e julgamento conforme o estado do processo? Exatamente, é isso. É esse do encontro 13. Conseguiu achar aí? Tô com ele aqui, mas é porque você fala muita coisa e assim, eu tô tentando seguir, mas não tô te acompanhando, não. Você tá falando rápido demais. Pode deixar que eu vou falando com mais tranquilidade. E lá no CPC, este encontro agora, que fala dessa questão do saneamento, é o artigo 357. Eu vou Correto. colocando ele inteiro hoje no nosso chat, tá bom? Nós colocamos o primeiro inciso, mas eu vou colocar ele inteiro aqui no chat para vocês irem copiando, analisando. Combinado? Ok. Maravilha. Em relação aqui ao 357, primeiro ponto que fala que vai ser analisado, decidido pelo juiz. Resolver questões processuais pendentes, se houver. Vamos lá. O que seria isso? O processo começa com a petição inicial, o processo vai concluso para o juiz. O juiz analisa se ali estão presentes os requisitos daquela petição. Se tiver tudo certinho, manda citar o réu. Se estiver faltando alguma coisa, ele para um pouquinho, dá oportunidade, por exemplo, para o autor vir aqui manifestar, para o autor corrigir eventual erro que a petição inicial tenha. E aí, vamos seguindo na caminhada, cita o réu vem ao processo, o réu executado, interessado, ele é citado para vir no processo, caso queira se manifestar. Por quê? Porque a citação ela tem o objetivo de dar conhecimento ao réu. Quando o réu tem conhecimento, ele pode se manifestar, e nós vimos já algumas formas de manifestação. Ele pode, por exemplo, fazer a contestação. Vocês lembram disso? Contestação é aquela defesa que se faz, a pessoa está tendo algo dito contra ela e ela vai e se defende. Como também o réu poderia fazer uma reconvenção. Vocês se lembram da reconvenção? O contra-ataque do réu, ele não só se defende, como ele também ataca o réu. Lembra disso? Tem caráter de ação, maravilha. Vimos também que o réu pode simplesmente ficar também como? Calado, sem manifestar. E aí vai se operar os efeitos da revelia, que tem, quais são os dois efeitos da revelia? Os dois principais. Primeiro deles, presunção de veracidade das alegações que foram ditas contra si. Presume-se que aqueles fatos ali narrados pelo autor são verdadeiros. Nós vimos que tem exceção, mas a regra é essa. E segunda situação, deixa de ser necessário realizar a intimação do réu quando não estiver acompanhado, por exemplo, por advogado. O processo e seguindo caminhando. Também vimos que o réu, e aí é qualquer parte, pode inclusive alegar impedimento e suspeição. Vocês lembram disso? Arguição de impedimento e suspeição. O juiz é impedido, o juiz é suspeito, isso também vai para o Ministério Público, vai para os servidores, está lá no artigo 144, 145 do CPC. Ô, Eduardo, tudo bem, passou isso tudo. O que teria de pendente aqui, questão processual? Vamos lá. Imagine que eu iniciei um processo e estou querendo discutir uma eventual situação. Vamos imaginar que, no que diz respeito ao processo, eu e a Ita, que estamos lá no processo, nós estamos questionando uma situação, eu contra a Ita,
Ita, ela é dona de uma empresa, eu estou questionando o ato daquela empresa, falando que houve uma falha, e eu estou com medo da Ita vender o patrimônio dela, eu viro e falo assim, ô juiz, por favor, eu estou com receio aqui, eu estou com indícios, eu quero que Vossa Excelência se manifeste em relação a um pedido de uma tutela de urgência para impedir que a Ita venda patrimônio dela, para declarar, por exemplo, a indisponibilidade do patrimônio. E vamos imaginar que quando eu fiz isso na petição inicial, o juiz virou e falou assim, ó, neste momento eu não posso analisar. Por quê? Porque eu entendo que se faz necessário, primeiramente, eu escutar a forma de ver esse caso da Ita, para verificar se existe ou não a possibilidade que o juiz vá lá e conceda aquela tutela de urgência que eu pedi, para declarar a indisponibilidade do patrimônio da Ita. A Ita fez a defesa dela. Vamos imaginar que fez uma contestação. Depois que fez isso tudo, eu posso virar para o juiz, antes de ir para uma eventual audiência de instrução e julgamento, e falar assim, Excelência, lembra aquele pedido que eu tinha feito, da tutela de urgência, para declarar a indisponibilidade do patrimônio da Ita, da empresa dela, porque eu estou com suspeita que ela está tentando dilapidar o patrimônio, vender coisas e assim me deixar sem ter patrimônio para buscar dela? E aí? Agora ela já manifestou. Seria, por exemplo, uma situação processual que ainda está pendente, em que o juiz pode e deve realmente decidir nesse momento do processo, do saneamento e da organização. Como também se está se questionando eventualmente uma falha em citação, uma falha de intimação, o juiz pode, nesse momento de saneamento, falar assim, opa, pessoal, estou reparando aqui, mas quando eu fui analisar detalhadamente, a citação que aconteceu da Ita não foi de acordo com o que está no CPC, não foi de acordo com as questões que são obrigatórias de se fazer. Faltou cumprir um requisito processual. Como isso vai acarretar uma nulidade lá no processo na frente, eu já vou resolver agora. Seria uma outra situação pendente em que o juiz estaria solicitando que o processo venha a ser organizado para evitar que lá na frente a gente caminhe, para ter que voltar atrás. Então, a organização e o saneamento, essa fase de organização e saneamento dentro do processo, ela é de extrema relevância. Por quê? Eventuais vícios, erros, detalhes que ainda estão faltando, questões processuais que ainda têm que ser analisadas, antes de ir para uma sentença, antes de ir para uma audiência de instrução e julgamento, o juiz faz neste momento. Pode ser que, com essa análise detalhada do juiz, ele consiga realizar uma prestação jurisdicional mais segura. Uma vez que, por exemplo, igual o caso que eu falei, teve uma falha na citação. Se resolver agora, você não tem que caminhar tudo para depois voltar. Concordam comigo que é algo que facilita e verdadeiramente possibilita que o processo evite ter uma perda de tempo ainda maior do que já se tem hoje no nosso dia a dia jurídico? Que um detalhe, processo não é de um dia para o outro. Ita, você já está tendo um contato maior. Você vê que, infelizmente, né, Ita, você não distribui um processo hoje e amanhã sai a decisão, a sentença. Hoje eu tenho uma visão diferente, professor. Hoje eu tenho mais tranquilidade para ler e ficar na calma, né? Porque você tem que manter a calma. Não adianta você ir para o desespero, porque você deixa de avaliar muitas questões importantes. Exatamente. Né? Lógico que a gente tem que tomar muito atento com prazos, lógico. Mas também tem que ter muita cautela. Por quê? Vamos ver, exemplo, Ita. Nesse processo, eu contra você, teve uma falha na citação. De que adianta, por exemplo, eu correr para um processo e chega lá na frente, você vai e alega, teve uma falha na citação, o que vai acontecer? Vai voltar? Tudo de novo. Por quê? Porque tinha um vício, concorda comigo? E aí, valeu a pena ter corrido com o processo? Não. Então, por isso que eu falo que o saneamento e a organização é muito importante, para a gente ter essa cautela de analisar se até aquele momento o processo está caminhando de forma correta, de forma segura, para evitar
que se caminhe ainda mais e tenha que retornar para refazer alguma situação. Por isso que, neste momento, o primeiro inciso já vem muito claro, que o juiz, nessa decisão de saneamento e organização, a primeira coisa que ele vai fazer é resolver essas eventuais questões processuais pendentes que ainda existirem, caso existam. Tá bom? Perfeito. Segunda situação, que aqui nessa fase de organização e saneamento, o juiz vai ter que decidir. Segundo inciso, está aí na telinha para vocês. Segundo inciso 357. O juiz ele vai ter que delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Maravilha. O que é que quer dizer isso? Dentro de um processo, e aí eu vou falar de uma petição inicial, nós temos 3 grandes etapas que temos que cumprir dentro de uma petição inicial. Os fatos, que eu vou fazer basicamente um resumo daquele meu caso, o direito, que é aquele momento em que eu demonstro ao Poder Judiciário que aquilo que eu estou ali questionando existe algum embasamento jurisprudencial, legal, doutrinário, e os pedidos e requerimentos, que é basicamente o que você quer com todo esse processo. Situações de direito, você consegue provar, por exemplo, que existe uma situação prevista em uma lei, simplesmente colocando o artigo onde ela está. É mais claro. Só que vocês concordam comigo que o que se gera maiores questionamentos dentro de um processo são os fatos, em sua grande maioria de vezes. É o que aconteceu, principalmente num processo de conhecimento, se tiver algum tipo de conflito. Vamos imaginar, então, que eu tenho um processo com vários questionamentos, uma história muito longa. Pessoal, é nesse momento aqui que o juiz vai ter que parar e organizar falando assim, pessoal, vamos aqui analisar e verificar quais serão as situações de fato que nós vamos ter que buscar produzir prova. E aqui vamos especificar que tipo de prova nós vamos produzir. Se vai ser uma prova pericial, se vai ser uma prova testemunhal, se eu vou ter um depoimento de parte, por exemplo. Então, neste momento também, o segundo inciso coloca para a gente que o juiz tem a obrigação de delimitar as questões de fato em que vai se buscar agora produzir provas. Vamos pensar, eu e aí estamos questionando no processo, eu contra ela, falando que a prestação, o produto que ela me vendeu tinha um grande defeito que não deu para usar. Ita vira e fala o quê? Eduardo é doido. O produto para ele estava certinho. O produto deu problema, mas foi um problema de quê? De uma situação que envolve um mau uso, por exemplo. Está vendo que existe teorias que estão se batendo? Eu falo que o problema é da Ita fala que o problema foi meu. Por exemplo, se estivéssemos em um processo, o que o juiz determinaria? Uma das situações que deve se provar é se existiu uma falha no produto ou se a falha foi ocasionada por mau uso. Então, nesse momento, nós temos que analisar que uma prova muito importante seria a prova pericial. Se a gente estivesse no processo, o juiz teria que falar isso. Ou então, eu estou questionando ali uma determinada situação, a Ita fala que não aconteceu, aí o juiz vai analisar e fala, ó, o fato aqui questionado é que o Eduardo está falando que aconteceu, a Ita fala que não aconteceu assim. Então, por exemplo, vocês alegam que isso aconteceu em um ambiente de uma festa e que tinham mais pessoas. Então, uma prova que eu posso aqui analisar para verificar, por exemplo, esse fato, seria uma prova testemunhal, e aí vai determinando quais as provas vão se produzir ao longo do processo e quais serão os fatos que, obrigatoriamente, essas provas vão ter que tentar... Professor, quando não tem as provas de documentos, essa prova testemunhal, ela vale também? Testemunhas? Qualquer prova, e um detalhe, nós vamos ver isso mais à frente quando a gente falar da teoria da prova, ainda esse semestre. Não existe uma prova que está acima da outra. Vamos falar que não tem documento algum. Sim. Mas testemunha.
Ué, a testemunha é uma das provas. Ela não é melhor ou pior do que nenhuma outra prova. É igual muitos pensam, Eduardo, Eu fiquei com receio, por exemplo, eu vi falando dessa prova, né? E aí ele estava pedindo para o cliente documentos e tudo, e o cliente não tem, porque já faz muito tempo, sim, entendeu? Que ocorreu o fato, mas ele ainda está no direito dele de recorrer. sim, E só que ele tem as testemunhas, ele não tem os documentos, entendeu? lógico que quanto mais provas, melhor. Uhum. Não é, minha Entendi. amiga? Sim, sim. Se tiver tudo, é melhor ainda. Se você tem, por exemplo, documentos, lógico que isso te facilita bastante. Não quer dizer também que você tem um documento e você ganhou aquela ação. Você pode ter um documento, aquele documento ser questionado, por exemplo. Só que é lógico que quando você tem uma carga probatória maior, a tendência é que seu caso tenha uma análise mais detalhada a seu favor. Isso é lógico. Juntou margem de documento, máximo de prova. Mas e se não tiver? Vai com a que tem. Se tem, por exemplo, só prova testemunhal, vai ser prova testemunhal que você vai utilizar. Tá bom? Vou sair aqui da área civil rapidamente. Existem crimes, por exemplo, na área penal, que muitas vezes nem testemunha tem e é feita análise pelo Poder Judiciário. Vamos dar um exemplo. Crimes de violência sexual, crimes de atentado à dignidade sexual. Normalmente não se tem nem testemunho. Você sabia disso, Rita? Por quê? Normalmente atos de violência sexual, por exemplo, são praticados em locais onde não se tem grandes públicos. Mas a palavra da vítima é algo que faz, por exemplo, todo um processo criminal vir a ser analisado. Então, nós temos que ter um cuidado, porque não existe nenhuma prova que é melhor ou maior do que a outra hierarquicamente. O importante é ter prova. Qual que é? Nós vamos analisar. Se puder ser todas, melhor ainda. Concorda comigo, Ita? Perfeito. Se não der, vai com a testemunha, por exemplo. Tá bom? Só que a testemunha, nós temos que ter muita cautela. Por quê? Existe um procedimento para você colocar o rol de testemunha, tem uma hora certa. Existem testemunhas que não vão poder testemunhar, e aí vão sofrer uma questão chamada contradita. Então, a testemunha é uma prova muito peculiar. Quando estivermos falando dela, por exemplo, no direito processual, se deu um apelido para a prova testemunhal. Você já ouviu falar do apelido, Rita? Da prova testemunhal? A prostituta das provas. Ela é conhecida assim, por quê? Porque de todas as provas é a que você consegue, com maior facilidade, alterar. Tem advogado, por exemplo, que instrui testemunho. Testemunha chega no processo falando exatamente o que o advogado mandou falar. Mas é lógico, se tem um outro advogado do outro lado que tem essa noção, um juiz que já tem mais experiência, ele nota que aquela testemunha está sendo instruída. Então, a testemunha, ela criou um estigma no mundo processual de que ela seria, teoricamente, frágil, porque poderia ser questionada. Nem sempre. É uma prova, se não tiver nenhum vício, ela tem validade como outras. É tanto que em vários processos, por exemplo, minhas sócias, por exemplo, no escritório atuam na área trabalhista bastante. Assédio moral. Você já ouviu falar de assédio moral? Empresa, por exemplo. Perseguição, questões. Como é que se prova isso? Dificilmente você tem um documento. Nós tivemos uma recente situação em que foi comprovado com testemunha. E o juiz analisou o testemunho e colocou como um dos fundamentos da decisão dele. Então, é muito importante também a prova testemunhal. Tá bom? Ok. Falando aqui de prova, e você falou uma questão muito importante. Mas eu tenho que provar. Aqui nós falamos que no segundo inciso, o juiz vai delimitar onde a prova vai cair, a atividade probatória vai acontecer, e vai especificar as provas. Só qual é a pergunta que eu quero fazer agora? Quem é que tem a obrigação de provar? Quem é o ônus da prova? Se você pensa no ônus da prova, existe um artigo que é o 373 do CPC, que fala para a gente sobre o ônus da prova. E fala que o ônus da prova incumbe ao autor,
os fatos constitutivos do seu direito e incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Lá no artigo 373 do Código de Processo Civil, se determina então essa questão que se chama ônus da prova. Só que olha que interessante. Na fase de saneamento e organização, no inciso 3º do artigo 357, olha o que fala para a gente. O juiz vai ter que pedir aqui também o definir pela distribuição do ônus da prova observado o artigo 373. O qual, o 373, ele é tão importante que quando estivermos falando lá da teoria da prova, eu vou comentar com ele, sobre ele para vocês, para que vocês entendam ele de forma detalhada, tá bom? Mas só para a gente não esquecer, eu vou colocar aqui o 373, o primeiro inciso e o segundo dele, para vocês já irem tendo esse primeiro contato e se ambientando a esse artigo, tá bom? Coloquei aí os dois primeiros incisos, que fala do ônus da prova, o que eu acabei de falar para vocês. O autor tem que provar o fato constitutivo do seu direito, o réu tem que provar fato que é impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Só que existe uma situação que é prevista lá nos parágrafos de uma mudança nesse ônus da prova que é determinado no inciso 1º e 2º. Existe a peculiaridade que o CPC coloca no parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 373, e que nós vamos detalhar quando estivermos falando sobre prova, mas já antecipando aqui, existe a possibilidade de se fazer, por exemplo, inversão do ônus da prova. Uma situação que, teoricamente, seria obrigação do nosso colega Emanuel provar, no processo o juiz entender que, na verdade, eu que tenho que provar. E fazer, por exemplo, uma inversão do ônus da prova. Quando provar que aquela prova é muito difícil de se conseguir pelaquela parte, ou quase impossível, que ela está, por exemplo, na posse da outra parte. Quando se trata, por exemplo, de uma relação que é baseada na relação de consumo, e aí, por óbvio, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, dentre eles com a possibilidade da inversão do ônus da prova. Então, nesse momento de saneamento e organização do processo, o juiz também vai ter que determinar de quem será o ônus da prova. Se não tiver nenhuma excepcionalidade, a regra que se segue é o que está aí no 373, inciso 1º e 2º. O autor ele é obrigado a provar o fato que é constitutivo do direito dele, tem que provar que aquilo que ele está falando que ele tem direito existe, e o réu, que é a parte contrária, vai ter que provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse momento, então, aqui do saneamento do processo, o juiz vai ter que deixar claro de quem é o ônus da prova. Se vai seguir essa regra comum, normal, do artigo 373, inciso 1º e 2º, ou se teremos uma situação, por exemplo, de inversão do ônus da prova, uma distribuição dinâmica do ônus da prova, e é lógico, se o juiz estiver invertendo o ônus da prova, ou fazendo uma distribuição diferente do ônus da prova, ele vai ter que, por óbvio, fundamentar aquela decisão dele, tá bom? Mas é um momento propício para o juiz determinar quem é que vai ter que provar o que aqui dentro do processo. Isso é de extrema... Assim, professor, que se tiver um ônus da prova de uma parte e a outra parte não aceitar, ela pode questionar? Se o ônus da prova é da outra parte, dificilmente vai ter uma legitimidade da pessoa questionar. Por quê, Ida? Porque se você não cumpriu sua obrigação de provar, quem é que vai ganhar? Eu. Concorda comigo? Eu e você estamos em um processo. Eu provei meu direito, o juiz vira e fala assim, quem vai ter que provar o ônus da prova desse fato impeditivo, modificativo ou extintivo? Vamos imaginar, Ida, que você falou eu falei que você está me devendo 10 mil reais e juntei um cheque lá. Você está me devendo uns 10 mil reais, Ida. Concorda comigo? Aí você vira e fala, não, eu te paguei. Você só não me entregou o cheque.
De quem é a obrigação de provar? Sua. Por quê? Eu provei o meu direito, eu sou o autor, concorda comigo? Juntei um cheque. Tá lá o cheque. E tá devendo 10 mil reais para Eduardo. Você está questionando que não me der porque já me pagou, concorda comigo? Uhum. No saneamento e organização do processo, o que o juiz falaria? Em regra, vai se seguir o ônus da prova do 373. Então, ita como ré, tem que provar o fato impeditivo, modificativo e extintivo. Ô, Ita, e se você não provar? Maravilha, perdeu. Por quê? Porque eu já fiz minha parte. Então, dificilmente a parte contrária vai questionar o ônus da prova ser imputada à outra parte. É o que nós queremos. Eu, se pudesse, em todos os processos, eu queria que a outra parte tivesse a obrigação de provar. Entende? Por quê? Porque pode ser que você não consiga fazer isso. E quem não consegue cumprir com o seu ônus de prova, dificilmente consegue ter êxito, vitória do processo. Tá bom? Me fala se você entendeu, Ita, se era essa a sua dúvida, senão a gente comenta aqui novamente. Tá bom? Entendi. Maravilha, então. Pessoal, mas isso é o que está lá no 373. Só que a gente estava falando do 357. Vamos voltar lá para o 357, estou colocando aí só para a gente não se perder, porque ainda tem 2 incisos que o juiz tem que decidir aqui nessa fase de organização e saneamento. O 4º inciso que está aí na planilha para vocês. O juiz tem que delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. O juiz aqui, nesse momento de organização e saneamento, vai, além de fazer toda essa questão que nós falamos anteriormente, definir quais os fatos que vão ter provas para se produzir, definir o ônus da prova, o juiz também vai ter que determinar quais as questões de direito jurídicas que serão relevantes para a decisão de mérito, para ele chegar à conclusão do que é o direito ali naquele processo. Neste momento de organização e saneamento, o juiz vai ter que determinar isso também. Quais são as questões de direito que são relevantes aqui para a análise dele sobre aquele caso. E olha que interessante, o juiz pode designar, se ele entender necessário, que se realize a audiência de instrução e julgamento, também chamada de AIJ. Já ouviram falar sobre ela? Audiência de instrução e julgamento. Essa audiência, por exemplo, é necessária quando, pessoal? Quando, por exemplo, eu tenho que produzir prova testemunhal. Aí se marca uma audiência só para as testemunhas irem lá, dar o seu depoimento. Também quando se requer depoimento das partes. Eu quero escutar o que o Emanuel está falando, eu quero escutar o que o que o Eduardo está falando. Nessa hipótese, o juiz vai entender ser necessário marcar uma audiência de instrução e julgamento. São estes 5 pontos do artigo 357 que o juiz vai ter que dar na sua decisão. Só que o 357 ele não acaba aí, porque traz para a gente 9 parágrafos de extrema relevância. Nós vamos falar sobre eles. Mas antes de falar, eu quero que vocês me respondam. Até agora, estamos conseguindo caminhar juntos sobre o que o juiz faz nesse momento de saneamento e organização do processo? Sim ou não? Me fale aqui se tiver dúvida. Ok? Eu não ouvi. Ok. Ah, tá. O Emanuel também falou que ok. Perfeito, então. O juiz faz essa análise e qual é o grande objetivo que nós estamos falando aqui? Dessa questão da fase de organização e saneamento. Estruturar, verificar se o processo está caminhando de forma correta, como deve caminhar, e aí dar prosseguimento. Lá no parágrafo 1º, olha o que fala para a gente. Realizado o saneamento, as partes têm direito de pedir esclarecimento e solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. O juiz vai ter que decidir sobre essas questões aqui que nós falamos, esses 5 incisos. O juiz vai ter que decidir, por exemplo, quais são as questões processuais pendentes, quais são as questões de fato que vai ter que se provar, meios de prova admitido, de quem é o ônus da prova, as questões de direito relevante, vai ter que determinar a IJ se for o caso, mas ele tem a decisão determinando algo, aqui nessa fase de saneamento. Quando ele der essa decisão, as partes, eles têm que ter o tempo para se manifestar. Por quê? Pode ser que no processo ele vire e fala que o ônus da prova é da ITA
e não do Emanuel. Ele inverteu o ônus da prova. Aí Ita vira e fala, você tá doido? Não tem nada na lei que fala que nessa situação teria inversão do ônus da prova. Excelência, então me dá um esclarecimento aí, não estou entendendo por que Vossa Excelência alterou esse entendimento. Ou então, na hora que ele vai delimitar qual prova entende ser necessário produzir, você tinha pedido uma prova, por exemplo, pericial, o juiz fala que não precisa de prova pericial. Você vira e fala, não concordo, eu quero entender o porquê, me explique aí melhor. Então, as partes, depois dessa decisão que o juiz dá, essa decisão de saneamento e organização do processo, as partes vão ter o direito, a oportunidade de, em 5 dias, pedir esclarecimentos ou mesmo solicitar ajustes do juiz no prazo de 5 dias. Vamos dar um exemplo prático. Recentemente, um tempo atrás, o juiz marcou uma audiência de instrução e julgamento virtual em um processo em que minha cliente participava. E ele falou que, no caso, a minha cliente teria que ir ao fórum e eu ficaria no meu escritório e a outra parte também iria. E aí, o que eu falei para o juiz? Excelência, nós estamos aqui diante de um caso que também existe uma situação de violência doméstica familiar. Então, minha cliente, ela tem pânico de estar no mesmo local que a parte contrária. Ela se sente mais segura estando acompanhada dos seus advogados. Então, por isso, eu peço para remarcar a audiência. O que o juiz fez? Ele deu um novo despacho alterando, falando assim, concordava com a situação que eu havia falado, mas ele entendia que tinha que ter audiência, e aí o que ele possibilitou? No caso da minha cliente, ela poder ir ao meu escritório e lá do meu escritório realizarmos a audiência. Olha que interessante, ele deu uma decisão delimitando a necessidade de uma audiência de instrução e julgamento. Eu fiz uma petição questionando algumas questões, pedindo uns eventuais ajustes, ele entendeu que o ajuste era aquele, nós vamos ter audiência dessa forma. Então, tem que ter essa possibilidade para que as partes também possam vir se manifestar sobre essa decisão que foi feita pelo juiz. Só que tem que ter um cuidado muito grande. E aí eu quero que grifem, ou anotem aí. Existe um prazo comum de 5 dias para as partes virem se manifestar. Se não manifestar, vamos imaginar, o Emanuel não manifestou nos 5 dias. Ele quer manifestar agora, e aí? Não mais vai poder fazer. Por quê? Porque depois de passar desses 5 dias, se as partes não tiverem nenhum tipo de esclarecimento ou algum tipo de solicitação de ajuste àquela decisão de saneamento do juiz, aquela decisão ela se torna estável e não mais vai poder ser discutida. Então, aquela decisão de saneamento e organização terá que simplesmente ser cumprida. Então, por isso eu tenho que ter muita atenção. Depois de publicado uma decisão de saneamento e organização do processo, eu, como aplicador do direito, eu, como jurista, como advogado, eu tenho que estar atento porque eu tenho 5 dias para que me manifestar, sob pena daquela decisão se tornar estável e eu não mais poder questioná-la. Tá bom? Maravilha. Além desse parágrafo primeiro, tá aí na telinha para vocês, o parágrafo segundo. O que o parágrafo segundo fala para a gente? As partes, elas podem apresentar ao juiz, para uma homologação, a delimitação consensual das questões de fato e de direito, que se referem no inciso 2º e 4º. Inciso 2º, as questões de fato, inciso 4º, as questões de direito, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Ô, Eduardo, o que quer dizer isso? Vamos imaginar que antes do juiz dar uma decisão, eu sou o autor, o Emanuel é o réu do processo. Eu viro e falo assim, ô Emanuel, vamos falar a verdade? A questão que eu entendo que aqui está sendo analisada é se o contrato foi ou não assinado por você e se, de acordo com a lei, essa assinatura ela vai te vincular ou não em relação àquele contrato. Para a gente não perder tempo, a gente quer agilizar, vamos levar o juiz falando que as questões de fato e de direito que tem que ser analisadas são essas. A questão se você assinou o documento e se aquela assinatura, caso venha a ser sua, ela vai ter alguma aplicação jurídica para você ter algum tipo de responsabilidade.
Então, tá aí os fatos e o direito que nós entendemos ser aqueles que devem ser provados aqui no processo. O parágrafo 2º do artigo 357 fala que eu vou poder, as partes de comum acordo vão poder levar isso ao juiz, e o juiz, se concordar, se entender que realmente aquela questão de fato, aquela questão de direito, que ali está sendo levantada pelas duas partes, se ela realmente tem coerência. Se ele entender isso, ele vai homologar aquela delimitação consensual sobre o que deve ser provado, os fatos e o direito, e as partes ficam vinculadas a ele e o juiz também. Não é tão comum na prática se ver uma situação em que as partes fazem essa delimitação sem que tenha-se uma decisão de saneamento ou organização do processo. Mas é algo permitido na lei. Normalmente, em relações que existem entre empresas, entre pessoas jurídicas, existe uma tendência de se ter uma caminhada processual em que esses atos são mais comuns. Por quê? Porque não se envolvem tanta emoção como quando estão ali diante de si partes, pessoas físicas. Então, normalmente, em situações que há conflito empresarial, societário, conflito entre pessoas jurídicas, por exemplo, existe essa possibilidade dessa homologação feita de forma consensual pelas partes, autorizada pelo juiz. Mas não é algo tão comum, porém, é algo previsto aí. No que diz respeito ainda ao 357, outros parágrafos também são de extrema relevância. Por exemplo, o parágrafo 3º. O que ele fala? Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar uma audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a esclarecer suas alegações. Isso daqui tem acontecido muito. Anota aí. Essa é a audiência de saneamento. A audiência de saneamento. Ela acontece antes da audiência de instrução e julgamento, caso estiver no processo. E os juízes têm utilizado disso de forma mais comum no nosso dia a dia jurídico. Comum, vamos falar de forma mais habitual, costumeira. Já está virando um costume. O que é isso? Em vez do juiz dar uma decisão de saneamento e organização lá do gabinete dele, o que ele faz, pessoal? Ele vai analisar junto com as partes. Aí se marca normalmente uma audiência de saneamento e organização, onde o juiz estará lá com as partes do processo. E então começa a se questionar, começa a se analisar toda aquela situação ali que está sendo levada ao Poder Judiciário, para que o juiz, ao verificar o que as partes ali estão comentando, venha a dar uma decisão sobre esses 5 primeiros incisos lá do artigo 357. Vem determinar qual a questão de fato que tem que ser provada, vem falar de quem é o ônus da prova, vem falar quais as questões de direito, caso entenda necessário, vem marcar uma audiência de instrução e julgamento. O que acontece? O parágrafo 3º, ele possibilitou que as partes venham a ser chamadas pelo juiz em uma audiência, para que então venham a discutir, analisar aquela situação e juntos verificarem o que é o melhor para o saneamento daquele processo. Lógico, quem vai decidir é o juiz, é ele que decide a caminhada processual. Mas isso tem sido mais costumeiro porque os juízes hoje têm buscado escutar as partes até para conseguir compreender o que eles querem. Por exemplo, nessa audiência o juiz pergunta, pessoal, quais são as questões aqui que vão ser discutidas? Qual é a prova? Não falei, me justifique. E ele vai analisando, está falando prova testemunhal, depoimento, prova pericial. Vamos analisar aqui, aí o juiz analisa e verifica se é ou não cabível, o que é cabível, aquilo vai, aquilo não vai, e isso vai sendo conversado, e normalmente tem tido respostas positivas, porque as partes conseguem, nesse momento,
explicar para o juiz o que elas estão querendo ali provar dentro daquele processo. E isso facilita muito no momento que o juiz dá a decisão. Uma vez que, ao analisar o processo e o que as partes ali estão falando, facilitará para ele, em regra, que ele tenha ali uma decisão para organizar, para sanear aquele processo. E isso é importante e cada vez mais os juízes têm marcado, viu, pessoal? Eu, por exemplo, tenho participado bastante de audiências de saneamento, porque no antigo Código do Processo, em regra, não se tinha como tem hoje. É algo interessante, é algo diferente que o CPC de 2015 trouxe, e que os juízes têm tido uma atenção especial, porque tem se notado que é muito melhor resolver eventuais situações e problemas dentro do processo, lá no começo ou na metade do processo, porque depois de ter tido recurso, tem que voltar tudo e refazer. Tá bom? Perfeito, então. No parágrafo 4º, coloca para a gente: caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunha. Meus amigos e minhas amigas, o que quer dizer isso? Vocês se recordam que uma das questões que o juiz analisa aqui, para dar essa decisão de saneamento e organização do processo, é a delimitação dos fatos que se vai recair a atividade probatória e ainda a especificação de quais as provas que serão admitidas naquele processo? Vamos imaginar que, ao analisar o caso, o juiz entendeu que uma das provas que é interessante se ter, que é importante se ter, até pelas alegações que ali estão sendo feitas pelas partes, é a prova testemunhal. Ita, você lembra que você me perguntou da testemunha? E eu falei que a gente tem que ter muito cuidado, até com a questão, por exemplo, do momento? Por quê? Vamos imaginar que você está pedindo a prova testemunhal e o juiz determina que ela deve ser feita. O juiz vai ter que fixar um prazo aqui, um prazo que não é o superior a 15 dias para que você apresente o rol de testemunhas. O que é o rol de testemunhas? É a lista daquelas suas testemunhas. Você tem que apresentar no prazo que o juiz determinar, e esse prazo não vai ser mais de 15 dias. Tá bom? Então, tem que ficar muito atento, porque se você está pedindo prova testemunhal e o juiz concordar que naquele seu caso é realmente uma situação em que se é necessário realizar a prova testemunhal, na própria decisão do saneamento e organização, o juiz vai determinar em qual prazo vocês, partes ali daquele processo, teriam obrigação de juntar o rol de testemunha, sendo esse prazo máximo de até 15 dias. Detalhe: no que diz respeito à testemunha, o juiz deu uma decisão, falou que quer ouvir testemunha, você tem até 15 dias, o juiz vai determinar, para você juntar o rol de testemunha. Vamos lá. Vocês acham que no Brasil, no direito como um todo, existe exceção? Sim ou não? Ao estudar, por exemplo, vocês se deparam com exceções? Esse parágrafo 4 seria a regra. No momento de saneamento, se o juiz entender que tem que ter prova testemunhal, vai ter que dar um prazo de até 15 dias para as partes juntarem um rol de testemunha. Só que eu quero relembrar de uma questão importante lá do parágrafo 3º. Vocês lembram do que eu coloquei no chat da audiência de saneamento? O juiz, quando a causa tiver uma complexidade que se faz necessário, se tem uma audiência onde o juiz chama as partes aqui para cooperar no momento do saneamento e da organização do processo, essa audiência de saneamento, se ela existir, o momento de juntar o rol de testemunha é diferente. E, pelo amor de Deus, coloca um asterisco no parágrafo 5º do artigo 357. O que fala lá para a gente? Está aí na telinha para vocês no chat. Na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunha. Meus amigos e minhas amigas, em relação à testemunha,
Se na fase de saneamento e organização o juiz tiver entendido que terá uma audiência só para fazer o saneamento, se você quiser ter testemunha, no dia da audiência de saneamento, já leva o seu rol de testemunha. Ah, Eduardo, mas se o juiz decidir, eu ainda vou ter até 15 dias. Opa, não. Você vai ter até 15 dias para juntar o rol de testemunha, se o juiz der a decisão de saneamento, sem que ele tenha feito uma audiência de saneamento. Se o juiz entendeu que era necessário se fazer uma audiência de saneamento, o que acontece? Ele determina que ela aconteça e caso você queira realizar prova testemunhal, você já tem que levar o rol de testemunha. Ah, mas eu posso juntar depois? Não. Na própria audiência de saneamento, se existir o deferimento da prova testemunhal, lá na hora você já tem que juntar o rol de testemunha. Isso é específico para a situação em que o juiz tiver marcado a audiência de saneamento. Pessoal, quando você fala assim, levar o rol, é os nomes já esclarecidos? Todo mundo. O rol de testemunha, Ida, é a lista das testemunhas, que deve ter o nome completo, de preferência, lógico, e também, se possível, o endereço completo e outras questões que poderiam individualizá-la. Mas isso é um caso de hipótese, né, professor? Você já vai consciente daquilo ali, então você já vai preparado. Sim. Se der ou não. Se você for chamada aí uma audiência de saneamento, você já tem que levar uma lista das testemunhas que você quer escutar. Não quer dizer, Ita, que você vai escutar na hora, não é isso não. É só que você tem que entregar para o juiz a lista naquele momento. Tá bom? Só que presta atenção. Isso é se tiver audiência de saneamento. Se o juiz tiver entendido pela necessidade de fazer uma audiência só para sanear, só para fazer essa organização do processo. Se o juiz não tiver feito isso e ele tivesse simplesmente dado uma decisão de saneamento e de organização, sem que ele tenha marcado uma audiência só para isso, aí você vai ter até 15 dias, de acordo com o que o juiz tiver determinado na decisão dele, para juntar o seu rol de testemunha. Então, qual que é a minha observação e um asterisco para colocar no parágrafo 5º do 357? Se em algum dia, dentro de um processo, o juiz marcar uma audiência de saneamento e você quer produzir prova testemunhal, o que você vai levar no dia da audiência? A lista das testemunhas. Porque se o juiz, na audiência de saneamento, concordar que é necessário se fazer a juntada do rol de testemunhas e você não juntar, preclui sua prova. Você não vai mais poder ter a prova testemunhal. Isso é importante escutar? O que vocês acham? Muito. Posso falar por quê? Certa vez, estava em uma audiência de saneamento. E a parte contrária pediu prova testemunhal. Eu não queria prova testemunhal porque eu entendia que ia ser prejudicial para o meu cliente. E o juiz entendeu o quê? Que seria necessário fazer a prova testemunhal. E aí a gente faz o quê? No meio da audiência? Oh, Jesus Cristo. Mas finge que está normal. E aí, a advogada falou assim: Excelência, e qual vai ser o prazo para a gente juntar o rol de testemunha? Na hora que ela falou isso, o olhinho chegou a brilhar. Por quê? Eu falei, ué, qual o prazo? Nós estamos numa audiência de saneamento. Aí o juiz virou para mim e falou, doutor, o que você entende? Eu virei e falei o quê? Excelência, estamos em uma audiência de saneamento. Em respeito ao 357, parágrafo 5º, o rol tem que ser juntado agora. Se não for juntado, eu estou exteriorizando que não concordo, uma vez que vai estar indo contra o CPC. O juiz virou para a advogada e falou, doutora tem um rol de testemunha aí agora? Ela, não, eu ia juntar depois. O juiz olhou para mim, olhou para ela e falou, então, doutora, eu deferi a prova testemunhal, mas como a doutora não juntou o rol de testemunha, declaro que foi preclusa a prova para você, não vai ter testemunha mais no processo. A advogada ficou revoltada, mas, inclusive, se não me estou equivocado, ela até recorreu
Se não estou equivocado, ela recorreu sim. E não recorreu sim. Ela fez posteriormente um agravo e não conseguiu. Por quê? Porque está expresso na lei. Se tiver uma audiência de saneamento, você tem que levar o rol de testemunha naquela hora, porque se não juntar, acabou, não vai ter outra oportunidade. Tá bom? Conseguindo entender essa diferença do rol de testemunha? Quando se tem uma audiência de saneamento e quando não tem audiência de saneamento, é só uma decisão de saneamento do juiz? Me fala aqui, Emanuel, me fala aqui, Ita, para ver se vocês entenderam. Se não, repito novamente, para não ficar confusão. Tá bom? O Manuel falou que sim. Entendeu também? Maravilha, então. Pessoal, caminhando, nós estamos seguindo. Fala muito aqui de testemunho e não para não, viu? Porque lá no parágrafo 6 fala para a gente da quantidade. Quantas testemunhas eu posso ter? E aí, em regra, o parágrafo 6 fala que o número de testemunhas não pode ser superior a 10 testemunhas, sendo 3 no máximo para cada prova de cada fato. O juiz não vai determinar, lá no parágrafo 1º do 357, não fala que o juiz tem que determinar as questões de fato, que as provas vão recair? O que fala aqui? Para cada questão de fato, você vai poder ter 3 testemunhas, sendo que no máximo você vai ter num processo, em regra, 10 testemunhas. Ô, gente, 10 testemunhas não é brincadeira, não. Porque também, se não colocar um limite, tem gente que vai querer levar a rua inteira, família inteira, 50 pessoas, vai vir caminhão, vai vir um ônibus de gente, aí viraria uma bagunça. Na prática, o juiz escuta uma, no máximo 2. Eu já tive um caso que o juiz escutou 3 testemunhas minhas, com ódio mortal, mas escutou. Mas normalmente o juiz escuta uma testemunha, no máximo 2, não se escuta tantas testemunhas. Claro, se o caso for um caso complexo e se tornar necessário escutar cada uma das testemunhas, o juiz não tem o que fazer, ele vai escutar. Mas na vida prática, eu já antecipo para vocês que, no que diz respeito aqui às questões que envolvem a testemunha, se coloca esse limite máximo de 10 testemunhas, sendo 3 para cada fato. É tanto que, igual está aí agora para vocês no chat, o parágrafo 7º fala para a gente que o juiz pode limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Em relação a isso, é só para deixar claro o quê? O juiz pode analisar e falar, não vai ser 10 testemunhas não, gente, porque vai ser no máximo 5, 3, porque aqui só tem um fato para se provar, a situação é essa, o juiz vai poder determinar o limite de testemunhas que aquela audiência vai ter futuramente, porque, um detalhe, não se escuta as testemunhas no audiência de saneamento. Quando vai se escutar as testemunhas? Em outro momento, em uma nova audiência chamada AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento. É tanto que vocês, pegando o artigo 355 do CPC, no inciso 5º fala que uma das decisões aqui do juiz é designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Ué, gente, o que é audiência de instrução e julgamento? É o momento de você ouvir depoimento das partes, é o momento de você ouvir testemunha. Então, quando o juiz entender que é necessário ter testemunha, aqui nesse momento, nessa fase de saneamento, ele vai determinar que se marque um dia e horário para se acontecer a audiência de instrução e julgamento. E dessa forma, seguir a caminhada do processo. Tá bom? Perfeito. Só que ainda não terminou. Porque não está determinando, organizando tudo que envolve. Aqui nós estamos organizando tudo para caminhar rumo aos finalmente, que é a audiência de instrução e julgamento e a própria sentença. Pessoal, olha o que fala no parágrafo 8º. Caso tenha sido determinado produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo calendário para sua realização. Eduardo, o que quer dizer isso? Existem causas em que será necessário se fazer prova pericial. Teve um caso, por exemplo, um perito conhecido meu,
que a perícia que ele foi fazer envolvia uma linha de trem, uma empresa que administrava a linha de trem, e um homem que tinha morrido, não sei nem se fala tecnicamente atropelado, mas o trem passou em cima dele. O que acontece? Naquele caso, se estava solicitando, a família desse homem que havia falecido, estava solicitando uma pensão, porque entendia que houve um erro da administradora e que aquilo gerou a morte do familiar, e por isso teria que pagar uma indenização e uma pensão. Já a empresa alegava que ela manteve todas as estruturas de segurança e que a culpa da morte seria da própria parte. E na perícia teve que se fazer análise se aquele caso tinha sido uma morte ocasionada por alguma negligência ou omissão da empresa, ou se ela tinha sido uma morte que teve uma conduta da própria vítima e que, por isso, deixaria de ter responsabilidade da empresa de pagar eventual indenização ou pensão. Esse perito amigo meu falou que fez análise, ele cobrou mais de R$1 milhão para fazer a análise. E, ao final, o que ele chegou à conclusão? Que, naquele caso, comprovou-se que o sujeito que havia morrido, ele tinha cortado uma cerca e atravessado, e pela estrutura do acidente, ele tinha pulado em direção ao trem. E por isso a conclusão dele foi o quê? Que ele havia suicidado. E por isso, aí o juiz entendeu que a empresa não teria responsabilidade pelo pagamento de pensão ou de indenização. O Eduardo, que dó. Mas não é dó, é questão de ser o justo. Existem processos em que a prova pericial ela é necessária. Ô, gente, olha a complexidade dessa situação que eu acabei de contar para vocês. O que vocês acharam? Uma situação simples? Conseguir provar se foi suicídio, se foi uma morte, se foi um acidente? Gente, existem situações que o juiz não tem um conhecimento técnico aprofundado para conseguir chegar a uma conclusão. Outra situação, vamos imaginar que está se questionando um plágio em relação a um produto farmacêutico. Pegou uma patente que ainda não era liberada. Gente, vamos falar a verdade? O juiz é obrigado a saber que a patente de um produto farmacêutico e analisar, não é o mesmo. Não é um conhecimento de um homem médio, não é um conhecimento que um operador do direito em regra tem. Lógico que, excepcionalmente, pode ser que o juiz tenha experiência nessa área. Mas se não tiver, o que ele vai fazer? Nomear um perito. E aí o perito, só já antecipo, nós vamos detalhar ele quando estivermos falando de prova, só que eu quero que vocês anotem assim. O perito, ele não é de nenhuma das partes. O perito não é do autor, o perito não é do réu. O perito é do juízo. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Perito é do juízo. O perito, ele não é do autor, o perito não é do réu. O autor e réu, eles vão ter assistentes técnicos. Deixa eu até colocar aqui para vocês, assistentes técnicos. O autor e réu, ele tem assistentes técnicos. O perito, ele é uma pessoa nomeada pelo próprio juiz para realizar a análise daquele caso, de acordo com o que ele está verificando, e possibilitar que o juiz tenha um laudo em mãos que ele consiga analisar e, assim, por óbvio, verificar, naquele caso, qual o melhor caminho a se seguir, o que é que deve ser feito naquele caso concreto. Quando o juiz determina que a perícia é uma das provas que será realizada dentro do processo, falei que vai seguir tudo o que está estabelecido no artigo 465. E o que é isso? O artigo 465 ele vem falar para a gente da situação que envolve a prova pericial como um todo. O juiz vai nomear o perito vai manifestar se concorda, se vai participar aqui do processo.
Se ele entender que vai participar, ele vai ter que juntar o seu currículo, o seu seu currículo, o seu histórico como perito, ele vai ter que juntar o rol de testemunha, o rol de todos os atos que ele vai realizar, a lista dos atos que ele vai realizar, faz uma proposta de honorários, porque o perito ele é pago pelas partes, em especial pela parte que pedir a prova ou pela parte que perder. As partes vão ter a possibilidade de analisar e manifestar em relação àqueles valores de honorários. Então, tem que seguir toda uma caminhada normal da prova pericial. Só que, no que diz respeito aqui, o juiz já vai tentar determinar as questões dos prazos calendários. Por exemplo, vira e fala, nomeio o Eduardo Henrique Ferreira para ser perito neste processo. E aí, ele deve vir no prazo de 15 dias, apresentar a sua proposta de honorários, e a perícia deve começar a ser realizada no prazo de 60 dias, e no prazo máximo de 90 dias, deve ser entregue o laudo dentro do processo. Ó, pra você ver, o juiz já está determinando os prazos de todos os atos que o perito vai fazer. Sempre que possível, o juiz deve fazer isso, para deixar mais desenhado, mais claro, essa caminhada da prova pericial no processo. Tá bom? Prova pericial não é barata, mas em alguns processos se torna necessário para que se comprove aquilo que você está alegando, para que o juiz consiga verdadeiramente entender a sua técnica. Tá bom? Fechando aqui este nosso encontro, e também, por consequência, o artigo 357, coloquei aí na telinha para vocês o 9º e último parágrafo, que fala assim: as pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Ué, como assim? Ó, gente, não é verdade? Só uma pergunta, Ita, você já tem contato com o fórum? Vem em audiência de verificar isso, ou ainda não? Não. Vou só te falar, logo então vocês vão ter. Gente, tem local, tem juiz que marca audiência de 3 em 3 minutos. Tem juiz que marca audiência de 5 em 5 minutos. Vamos falar a verdade? Uma audiência de saneamento, se tiver que ter, porque não é sempre que tem audiência de saneamento. A fase de saneamento tem, mas a audiência é só quando o juiz entende que existe uma complexidade, que é ouvir as partes. Ô, professor, como é que é aquela situação que nem o juiz entra lá, já é a promotora, vai lá e resolve o caso e pronto? Isso é errado. Qual caso você está falando, minha amiga? Não, é porque eu já assisti uma que nem o juiz entrou lá, não. Isso, teoricamente, não pode acontecer. Então, Deus é mais. É uma coisa proibida. Misericórdia. Entrou, teve uma briga de casal e pau, e eles brigando. Ah, de família, né? Várias famílias. O que acontece? Isso aí é um costume que não deveria acontecer. Isso eu já vi acontecer, promotor querer conduzir, o juiz atrasou, o promotor vai seguir. Não. Promotor é uma coisa, o juiz é outra. Só que, infelizmente, são as bagunças que acontecem no dia a dia, entendeu, Ita? Aquelas coisas que não estão na lei... Mas pode? Não. Quem conduz o processo é o juiz. Promotor está lá ou como parte... Cidade pequena é um problema. Além disso, você sabe o que já aconteceu muito, já deu muita confusão? Por exemplo, o juiz nem na audiência foi, o juiz falou, aí o promotor fez tudo e o juiz só foi lá e assinou depois. Aí o advogado veio e questionou, o juiz não estava aqui. Aí é uma situação perigosa. Por quê? Porque aí você pode até pensar em crime de falsidade. Falsidade ideológica, você está mentindo. Você falou que o juiz estava lá e não estava. Entende o perigo? Pois é, porque aí a mulher entrou e falou, o juiz está aí do lado, mas ele só vai pegar a sentença aqui já pronta e vai assinar. E aí ficou bate-boca e aí não resolveu nada, porque eles não quiseram entrar em conciliação, nem acordo, e ficou daquele jeito, a próxima audiência. Ah, não. Nesse caso, você pode pensar numa audiência de conciliação. Aí existem os conciliadores. Mas, em regra, se você pensa numa audiência de instrução, por exemplo, o juiz é obrigado a estar lá para fazer. Mas, se for uma audiência, por exemplo, de conciliação, existem conciliadores que normalmente fazem. Aí é permitido.
Mas o que não é permitido, é igual eu estou te falando, situações que a gente vê no dia a dia, um promotor começar a audiência sem o juiz. Entendi. Não pode, porque é o juiz que tem que estar lá. Só que são aqueles costumes, Ita, que vão acontecer no dia a dia e vai passando. Só que nós, como advogado, não podemos permitir. Por quê? Situações vão maculando. Se o juiz não viu a audiência desde o começo, pode ser que alguma questão que era importante que ele tivesse ali um contato, ele não teve, prejudique o direito do seu cliente lá na frente. Aí você não pode concordar. E hoje, cada vez mais tem aumentado a fiscalização. Audiências gravadas, vídeo, voz. Então, até os próprios juízes e promotores estão tendo muito receio, tá bom? De seguir o processo à risca. E aqui se estabeleceu que quando se tiver audiência de saneamento, eu tenho que marcar uma para outra com no mínimo 1 hora de diferença. Por quê? Gente, olha um tanto de coisa que pode ser questionada aqui, analisada aqui. É o momento de você parar e organizar tudo que envolve o processo para seguir. Concordam comigo que precisa de tempo? Sim ou não? Então, por isso que eu dou pelo menos 1 hora de diferença entre as audiências, para não sobrecarregar, para conseguir ter um tempo razoável, e é algo que é previsto e determinado aqui expressamente no parágrafo 9º do artigo 357 do CPC. Tá bom? Maravilha, então. Quero saber, conseguimos entender essa fase de saneamento e organização? Sim ou não? Me fala aqui. Ita falou que sim. E você, Manuel, conseguiu entender, meu amigo? Praticamente vai ser o artigo 357 todo? É todo ele. O saneamento é todo o artigo 357. Exatamente. Viu, Ita? Só que é importante entender que nem sempre vai ter audiência. Vocês conseguiram entender isso? Pode ser que não tenha audiência, só uma decisão, mas se o juiz entender necessário fazer uma audiência de saneamento, ela vai acontecer. Combinado? E se ela acontecer, ficar atento para quê? Para levar o rol de testemunho embaixo. Lembrou? Maravilha. Vamos fazer assim, pessoal. Um instante que está ao vivo. Vou só encerrar a gravação e conversar rapidamente com vocês. Para você que está assistindo em algum outro momento, muito obrigado pela sua participação aqui neste encontro comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu esse encontro. Um grande abraço. Até a próxima.